Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegaram por uma indicação do YouTube, eu peço para que façam a sua inscrição. Se já forem inscritos, muito obrigado. Nesse vídeo, teremos uma coletânea com relatos dos inscritos do canal A Hora do Além. Bom dia, pessoas do canal do Feliciano. Aqui meu nome é Eliette, eu moro no estado de São Paulo. Eu quero contar um relato. Quando eu tinha 10 anos, eu tinha um irmão que tinha 18 para 19 anos. Ele estava vindo de um baile e ele passou numa encruzilhada e tinha várias oferendas, várias coisas lá. E ele pegou, acabou chutando, comendo as coisas que estavam lá, zombando e foi para casa. Eu sei disso porque no dia seguinte ele relatou isto. Isso foi numa sexta-feira que ele fez e no sábado ele relatou isso pra gente. Quando foi na segunda-feira, meu irmão trabalhava numa firma, chegou, de repente os espíritos veio e pegou ele dentro de casa. Foi a coisa mais horrível do mundo, que eu nunca tinha visto aquilo. Os meus pais sempre foram evangélicos. Meus pais chamou tudo quanto é tipo de crente, de pastor, chamou muito para expulsar aquilo do meu irmão e nada. Só que era muito feroz o espírito que estava nele. A gente tinha que amarrar ele muitas vezes para ele não acabar nem se machucando. Era só de segunda-feira que pegava. Com o passar do tempo, começou a pegar todos os dias. A gente escutava, antes do meu irmão chegar em casa, a gente escutava cavalo chegando primeiro, trote cavalo, corrente mexendo em cima da casa. As lâmpadas da casa se mexiam, parece que tinha gente puxando para baixo, para cima. Eu via vulto, via vozes. Assim, foi horrível, horrível. Foi uma infância muito terrível. E isso foi 17 anos, meu irmão, desse jeito. A gente morava perto de uma mata. Ele saía nu. E quando os espíritos pegavam ele saía nu. E saía correndo para essa mata. Muitas vezes a minha mãe ia buscar ele sozinha, muitas vezes eu com medo, eu ia junto com a minha mãe. Foi sensação assim horrível que jamais eu vou esquecer. Ele pegou uma vez o cachorro nosso, jogou na parede. Ele ia no cemitério, a gente tinha que ir atrás, ele se escondia dentro dos túmulos. Assim, a gente não entendia o porquê. Aí um dia os espíritos falou o porquê, que queria, tudo que ele comeu lá naquela encruzilhada, os espíritos queriam que devolvesse. Só que os meus pais eram crentes, a gente não entendia dessas coisas. Quando foi passado o tempo, um dia chegou uma pessoa em casa, de uma cidade vizinha, bateu o pé na porta de casa, sem a gente conhecer ele. A minha irmã que conhecia, que levou ele até a minha casa. Aí ele pegou, na hora que ele chegou na porta da minha casa, ele deu um arrepio, um grito. Aí ele falou assim: a partir de hoje, nunca mais esse espírito vai pegar você. Aí o meu irmão se manifestou, igual um bicho, ele trotava igual um bicho, assim, foi coisa que não dá pra explicar pra vocês, a sensação do medo, de angústia, de ver a pessoa que você ama naquele chão, apanhando os espíritos e você não podendo fazer nada. Aí aquela noite meu irmão foi liberto. Aí nunca mais pegou ele, nunca mais. Muito obrigada, que é o meu relato que eu tenho, espero que vocês tenham gostado. Desculpe se eu falei alguma coisa errada, que vocês não conseguiram entender, mas esse é o relato do meu irmão. E o relato meu fica aqui um alerta, né? Pode ser qualquer tipo de religião, qualquer tipo de crença. Nunca desafia, nunca mexa, porque depois o preço a pessoa paga e é muito alto. Olá. Uma outra situação, uma outra situação sobrenatural que eu tive foi também em 2016, nessa mesma época. Eu e minha família não somos evangélicos, nós somos cristãos. Então certa noite, eu estava em casa, deitado no sofá, assistindo televisão.
Então eu vi lá fora alguém chamando meu pai. Então meu pai foi lá, atendeu, era um amigo dele, pedindo ajuda porque o sobrinho dele estava agindo de maneira estranha, estava meio esquisito e queria que meu pai fosse lá fazer uma oração por ele. Então meu pai pegou e foi até onde eu estava sentado e falou se eu queria ir junto. Eu falei, vamos? E fomos. Chegamos na casa de um outro amigo nosso, um outro vizinho nosso, um amigo nosso de igreja, e fomos também. Chegando lá, a mãe do rapaz nos atendeu. Ela falou que ele estava achando estranho, estava falando que estava vendo coisas e tal. E a gente ficamos meio assustados, né? Então, quando nós entramos na casa dele, a mãe dele trancou o portão. Preste bem atenção nessa parte, ela trancou o portão. E chegamos lá, o rapaz estava totalmente alucinado, falava que estava vendo um demônio em tal lugar, ou quando saía de um lugar ia para o outro, ele ficava apontando com o dedo. E o rapaz, ele é grande, ele devia ter 1,80 m. E ele pegou e começou a falar, ele tá ali, ele tá aqui, ele tá naquele canto, ele tá em cima, ele tá embaixo, e começou a falar. Então nós começamos a orar por ele. Na hora da oração, ele começava a se espernear, começava a se debater muito. E quando começamos a orar, o senhor que estava com a gente, o nosso amigo, pegou óleo ungido. E nós esfregamos nas mãos e começamos a orar por ele. E todo lugar que nós tocávamos nele, perna, braço, cabeça, ele falava que ardia, que queimava. Então, do nada ele pegou e se levantou correndo. Se levantou e falou que ia se matar. Ele falou que ia tirar a vida dele, se jogar na frente de um caminhão. Um detalhe, eles moram perto de uma rodovia. Então ele chegou lá, começou a tentar abrir o portão e não conseguiu, uma vez que a mãe dele tinha trancado o portão. O muro da casa deles dava mais ou menos 2,5 metros de altura. E aí a casa ficava meio que encostada no muro, ficava mais ou menos 1,5 m encostado do muro, né? Então, ou seja, formou um corredor ali. Então ele pegou e falou que ia se matar, eu fui atrás dele, ele falou assim, não, você não vai se matar, eu não vou deixar. Nisso ele pegou e falou assim, você duvida? E ele fez uma coisa muito estranha. Ele virou as mãos pro lado e os pés ele virou de uma tal maneira que se fosse uma pessoa normal, eu teria que quebrar os ossos para fazer aquele movimento. Ele virou os 2 pés pro lado, junto com as pernas e braço, e literalmente escalou aquele corredor e pulou pro outro lado. Aí ele correu uma outra rua, uma rua de cima que dava para ver ele. Na rua que nós estávamos, dava para ver ele na outra rua. E lá ele começou a gritar. Eu vou me matar, ninguém... E não sei o que, começou a gritar. Como se estivesse alucinado, como se estivesse louco. Mas nós sabíamos o que estava acontecendo. Era uma coisa sobrenatural. Eu abri o portão e fui lá fora. E falei assim, você não vai se matar, eu não vou deixar. Eu não vou se matar, ele começou a gritar, né? Então já que eu não vou me matar, eu vou matar você. Nessa hora ele falou assim, eu me tomei uma autoridade tão grande que eu falei assim, então vem me matar então, já que você quer tanto isso. Na hora que ele fez isso, ele correu até mim e achou um pedaço de madeira. Um pedaço de madeira dessas que faz viga de casa, de madeira, de telhado. Eu não sei aonde ele arranjou isso. Nisso ele pegou e foi pra me acertar. Na hora que ele foi para acertar em minha cabeça, literalmente o pedaço de madeira esfarelou na mão dele. Esfarelou, quebrou em pedaços minúsculos. Ele olhar como se tivesse um campo de força ao meu redor. Então ele olhou assustado para aquele pedaço de madeira, olhou para mim e falou assim, cara, você é muito mais louco do que eu. Eu acho muito engraçado essa parte. Eu falei assim, eu sou mesmo. Na hora que eu falei isso, ele correu para dentro da casa dele de volta. E lá nós fizemos orações, fizemos tudo que foi possível, né? E ele adormeceu. Sossegou, né? Aquela situação. Então, o que eu quero dizer com isso é que às vezes a gente achamos, independente da religião que você segue, que você que está me ouvindo, nós achamos que Deus não está conosco. Mas, na verdade, Deus sempre está conosco, independente da religião, independente do seu credo religioso, independente da sua fé. Deus está conosco, nos protegendo e colocando teus anjos ao nosso redor. Fico mais uma vez agradecido por essa oportunidade e uma boa noite a todos.
Meu nome é Luiz Vitória, eu sou o coveiro. E na minha mocidade, quando eu morava em Campina Grande do Sul, uma cidade da região metropolitana de Curitiba, tinha uma banda lá, tinha alguns amigos bem próximos, Márcio, Marcos, Dave. Galera, a gente saía para tomar umas gelas de vez em quando. Nós fazíamos um som mais agressivo, mais pesado. Na época nós saímos para dar um rolê de noite. Eu pertencia à igreja antes. Tinha dado uma abandonada, decidi correr o mundo, descobrir o que a noite tinha para me oferecer. Nessa onda eu acabei começando a fazer algumas coisas que eu não devia. Eu comecei a mexer com o que eu não conhecia bem, com o que eu não entendia direito. Eu quase me dei muito mal nessa história. A bem da verdade é que quando a gente saía, nós tomávamos umas e outras, visitava o cemitério, ficava bebendo de noite, vendo o que não devia, fazendo o que não devia. E é claro, né? O que motiva qualquer homem a fazer o que não deve? Tinha algumas góticas que a gente conhecia, elas estavam sempre lá pelos lados do cemitério. Então a gente fez amizade com a galera para pular o muro e ficar tomando vinho em cima das lápides, tocando violão e recitando poema com elas. Que é isso que os góticos geralmente fazem por lá. No entanto, tinha uma guria lá que estava ficando com um amigo meu, e a guria começou a apresentar uns sinais estranhos. Ela começou a falar com a voz mais grave, ela começou a dar uns pulos estranhos, ela começou a se comportar de forma estranha, e ela começou a se contorcer e começou a falar com pessoas que ela não conhecia e falar coisas sobre a vida particular das pessoas que ela não conhecia. E foi muito bizarro, foi muito assustador. E eu, jovem idiota, adolescente idiota, nessa época eu achei que eu podia continuar exercendo as mesmas atividades que eu exercia de quando eu ia na igreja. E fui lá, bater um papo com o que quer que estivesse dentro da nossa amiga em questão. E resolvi baixar um exorcista em mim, e eu quis brincar com o que quer que estivesse possuindo a garota. E começou, o que quer que estivesse nela, começou a olhar para mim, bufar e andar de costas, falando que eu tinha uma estrela na testa, que era para eu sair dali, começou a jogar pedra em mim e tudo mais. Peguei e fui pra frente da guria e falei assim: se você é tão macho assim, você é tão fodão assim, tá aí incomodando essa guria, por que você não entra em mim então? Já que você é tão especial assim, tão poderoso assim. O que eu me lembro depois disso é de ter acordado num rio. O que aconteceu, segundo os meus colegas, é que eu sofri um nocaute, a guria também sofreu um nocaute, a guria ficou bem depois disso. A guria dizia que ela tinha recebido entidades dentro do corpo dela antigamente. E o que aconteceu no final de tudo é que ela mudou o jeito de ser, ela começou a se comportar de forma diferente, ela ficou mais calma. Quanto a mim, a mãe de um dos nossos amigos, ela colocava cartas e eu apaguei, ninguém conseguia fazer eu acordar de forma alguma. Ficou todo mundo cagado, porque a gente estava dentro do cemitério, ninguém quis chamar a polícia, nem o SAMU. Então eles me levaram correndo para casa desse meu amigo, e a mãe deles me levou para um rio que tinha lá perto para me jogar na água corrente, fazer alguns rituais dela para eu voltar para descarregar o que tivesse dentro de mim. Foi horripilante. E eu não recomendo ninguém fazer isso. Então, não brincam com o que vocês não conhecem. Essa foi a minha contribuição. Tchau, um abraço para o nosso amigo. Galera, dá uma força para ele, se inscrevam, compartilhem o vídeo e mandem suas histórias, tá? Valeu, um abraço para todo mundo e juízo. Sou o João Guilherme e eu também tenho uma história de fantasma. Eu passei por uma coisa bem esquisita no ano de 2014, enquanto meu irmão ainda morava aqui em casa. E se ele morasse aqui ainda, eu convidaria ele para vir aqui para falar para vocês de toda a verdade, mas ele não mora mais aqui, então não dá para convidar.
Mas é basicamente o seguinte, tudo começou em um certo dia que a gente estava chegando da faculdade e eu fui ligar a luz da copa. Pra quem não sabe o que é copa, é como se fosse uma sala de jantar aqui de casa. Antes de eu ligar a luz, eu reparei que por mais que tivesse com pouca iluminação na copa, eu vi uma silhueta preta com os cabelos bem compridos, meio que flutuando, como se estivesse flutuando no meio da copa. Mas eu nem reparei, assim, tipo, eu peguei e liguei a luz e depois que eu me toquei eu fiquei tipo, o que aconteceu? Eu acho que eu vi alguma coisa. Mas eu ignorei, fui pro quarto. E nos outros dias eu comecei a continuar vendo alguma coisa, mas sempre com essa coisa de eu só me tocava o que eu via depois. Geralmente eu acordava pra ir no banheiro e o banheiro fica na frente do meu quarto e fica perto da copa. Eu abria minha porta pra ir pro banheiro e olhava pra sala, que é um corredor que leva até a sala. E eu tinha a impressão de ver alguém sentado no sofá olhando pra frente. Eram umas situações realmente estranhas, mas teve essa característica. Eu não sentia medo, eu não sentia nada, simplesmente é como se eu não tivesse visto, como se não tivesse acontecido nada. Ao decorrer do tempo, isso tudo durou mais ou menos uma semana. Eu comecei a ficar com um certo receio, um certo medo, depois que aconteceu uma coisa muito tensa, que foi o seguinte: eu e o meu irmão, a gente tava passeando de carro. Eu tinha acabado de deixar minha namorada da época na casa dela, tava com o meu irmão, e o meu irmão queria encontrar com uma amiga dele, que ele tinha interesse, etc. Ele me pediu um favor, falou, pô, você pode quebrar o galho, me leva lá, e etc. Daí eu levei ele lá, e a menina acabou vindo passear com a gente, ficou no banco de trás. E quando a gente tava mais ou menos 20 minutos passeando, eu lembro que a menina começou a fazer umas caras meio, com um sorriso meio esquisito, e começava a ficar rindo. E o meu irmão tava, tipo, com o braço passado no ombro dela, no banco de trás, e tava tentando beijar a menina, e do nada, assim, tipo, ele pegou, eu com o carro em movimento, ele pegou e foi pra frente. E foi pra frente e falou, João, vamos deixar ela. Do nada. Foi super esquisito. E a menina ficava fazendo umas cruzes na janela do carro, que tava embaçado. A gente foi e deixou a menina. Só que foi esquisito porque meu irmão pulou do nada e ele ficou super, assim, tipo, nervoso. Dava pra ver que ele tava com medo mesmo. Mas não acabou por aí, isso já foi estranho. Mas quando a gente tava voltando pra casa, eu tava andando bem devagar, mais ou menos 30 km por hora, bem de leve. E eu olhei pro lado e eu vi meu irmão chorando mesmo, com medo, e tá com uma cara de medo. Eu falei, o que foi, cara? Daí ele, não, nada. Eu virei, olhei pelo retrovisor pra ver se vinha algum carro atrás, pra não bater na gente. Eu acho que eu vi alguma coisa no banco de trás, eu não tenho muita certeza. Mas eu só lembro de olhar pra frente e a gente dar na lateral de um carro branco que tava passando. Graças a Deus ninguém se machucou, só foi o estresse emocional, só foi o estresse de ter que resolver, ter que pagar, etc. E a gente ficou bastante tempo, mais ou menos quase 2 meses, pagando devagarzinho pros rapazes e tendo muito estresse com os rapazes em que a gente bateu o carro, mas isso não já entra dentro de uma outra história. Depois desse dia eu fiquei um bom tempo, mais ou menos uns 3 dias, dormindo de luz acesa e com a Bíblia aberta dentro do meu quarto, morrendo de medo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e tchau, galera. Gente, vim aqui contar mais uma história pra vocês que aconteceu comigo. E é bem estranho, pessoal, mas aconteceu mesmo. Geralmente acontece direto comigo essas coisas. Mais ou menos uns 3 anos atrás, eu na Sexta-feira Santa fui à igreja, né, pra celebração que há na Sexta-feira Santa, eu sempre vou. Fui pra igreja, aí houve a celebração toda, tal. Houve a procissão, né, eu fui também, acompanhei. Voltamos para a igreja, fizemos o resto das orações, entrou o corpo de Cristo,
morto, né? Fica lá exposto. E aí, depois de todas as orações, as pessoas começaram a ir embora. Aí eu ainda fui lá onde fica o sacramento, o Santíssimo Sacramento. Fiquei ali fazendo minhas orações. Aí teve uma hora que eu virei assim de lado, ó. Não sei porque eu virei de lado, aí eu vi um vulto preto. E eu achei super estranho, falei, oxe, tô doida. Olhei de novo, aí depois não vi mais nada. Gente, daqui a pouco, um rapaz que estava na igreja começou a gritar. Ele foi incorporado, sabe? E só pode ter sido esse vulto que eu vi passar, que eu pensei que tava doida. Ele incorporou e começou a revirar os olhos. Aí, graças a Deus, o padre estava lá e uns ministros da igreja estavam lá também. Aí foram para perto para poder exorcizar, né? Porque era coisa ruim mesmo. Começou a falar coisa que ninguém entendia nada. E eu, pessoal, não sei como, eu fui chegando perto. Não sei, era uma força assim me puxando, eu chegando perto para poder fazer as orações também. Aí impus minhas mãos, comecei a orar e os ministros me tiraram assim. Aí eu fiquei orando de longe, assim, pra sair, não é? Aquela coisa lá que tava. Aí foi se acalmando, o padre mostrou o crucifixo. Abre os olhos, abre os olhos, abre os olhos. Sei que tirou. Graças a Deus deu tudo certo. Eu tô contando isso pra vocês porque até dentro da igreja essas coisas acontecem. Então a gente tem que ficar em oração constante, sabe, pessoal? Porque realmente existe mesmo as coisas do mal. A gente tem que ficar sempre em oração, pedindo a Deus misericórdia para nos livrarmos disso, dessas coisas ruins. Fiquem com Deus, um beijo e um abraço forte. Olá, eu vou contar hoje um pouco da minha adolescência para vocês. Eu tinha um grupo de amigas, nós estudávamos num colégio, né, numa escola. Tínhamos até o nosso grupinho, tinha até nome. E eu e essas amigas resolvemos fazer a brincadeira do copo. Acredito que todos já ouviram falar dessa brincadeira do copo. Hoje modernizou, chama-se Tabuija, né? Antes a gente nem sabia que esse nome existia, a internet faz tudo. E nós juntamos 4 carteiras numa sala que não estava tendo aula, pusemos o copo no meio e tal, começamos a fazer perguntas mil, aquele copo andava, era uma loucura, mas a gente achava engraçado, até que esse copo voou, espatifou no chão, e uma amiga saiu passando mal, a outra também, eu fiquei meio esquisita. E, gente, o que eu lembro depois é que tinha o círculo dessas minhas amigas rezando, de mão dadas com a merendeira, eu lembro o nome dela até hoje, e eu tinha subido na parede, no banheiro, assim, era na área externa do banheiro, mas eu não sei como, não me perguntem, eu consegui dar uma subida na parede. E eu voltei assim, meio que caindo dessa parede, com essas amigas e a merendeira de mãos dadas rezando o Pai Nosso. É o que eu recordo desse momento. De lá pra cá, depois disso, porque eu era da igreja também. Tinha lá a pastoral da igreja e tal, eu sempre ia. E eu tinha também alguns amigos da igreja que a gente saía da missa, que era super cedo, e depois ia a pé mesmo pro centro tomar um sorvete para chegar cedo em casa. E nessa volta um dia do centro, a gente estava a pé, né? E eu olhei numa esquina, lembro as ruas também até hoje, eu não vou falar aqui porque, né? Eu tento evitar nomes, né? Mas tinha uma árvore de abacateiro assim enorme. Eu lembro que eu olhei naquela árvore e eu vi um rosto branco olhando para mim. Nossa, aquilo... Fiquei ruim, meus amigos não sabiam direito o que fazer, até que chegamos em casa. Aí o tempo passou mais um pouquinho, eu comecei a namorar, meu namorado era super forte, quase não existia academia na época, ele fazia acho que judô e fazia halterofilismo. E nós íamos na missa, óbvio, né? Nós íamos na missa. E eu sei que na época da missa em que se põem flores vermelhas, que eu não lembro agora, que época é essa, porque, aliás, esse domingo eu fui na missa, mas faz um tempo que eu não sigo certinho para saber as cores, eu não lembro mais direito. Mas na época que tinha rosas vermelhas, eu desmaiava na igreja, eu passava mal e desmaiava na igreja. E esse meu namorado forte, ele me carregava da igreja até em casa, porque eu desmaiava, ninguém sabia o que eu tinha.
Até que minha mãe resolveu me levar num padre exorcista, um padre exorcista famoso daqui, de uma cidadezinha daqui de perto, pra ser exorcizada, né? Porque essa menina deve estar com alguma coisa, né? E esse padre, ele falou, ele me benzeu, orou, tudo, aí eu lembro até hoje, ele falou: filha, você não tem problema nenhum, mas as suas respostas não estão na Igreja Católica. E isso passou, e eu não entendi nada do que ele falou, minha mãe também não. Enfim, passou-se mais um pouco tempo, até que eu conheci uma amiga minha, que já era, quando eu era pequena, bem pequena, e na juventude nós voltamos a ter amizade, e ela falou para mim: Li, eu conheço um lugar, quer ir lá benzer? Eu falei: vambora. Lá vai eu e essa minha amiga. Eu lembro que era assim, uma casa muito antiga, era no porão, era um senhor que atendia. No que entrava no chão, tinha que bater a mão no chão e pedir licença. A entidade chamava Capa Preta. Eu nem sabia o que era isso. Hoje eu sei que é um Exu maravilhoso, mas eu não sabia na época. E eu sentei na frente desse seu Capa Preta, era um senhorzinho de idade, já ele incorporava o seu Capa Preta. Essa entidade, assim, extremamente um doce, extremamente, assim, educada, muito gentil. E a entidade falou para mim: seu Capa Preta, sem eu abrir a boca, ele falou: você fez a brincadeira de um copo um tempo atrás. Eu falei: eu fiz. Pensei comigo: nossa. Ele falou: você tá com um encosto até hoje. Aí ele falou para mim que eu tinha que ir no cemitério, procurar um túmulo, eu ia saber qual túmulo era, levar, se não me engano, foram 3 velas, 2 eu ia acender, a terceira eu ia quebrar em 3 e jogar para trás e ir embora e não olhar mais para trás, alguma coisa assim. Eu falei: ok. Saí de lá, falei: agora, né? O que eu faço da minha vida? Falei para minha mãe. Nessas horas você recorre à mãe, mesmo sendo catolicíssima, né? Minha mãe falou: vou com você. Fiquei chocada. Falei: tá bom. Lá vamos nós um dia pro cemitério, com as velas, procurar o tal túmulo. Ela falou: que túmulo que é? Eu falei: eu não sei. Vamos olhar tudo aí. Fomos lá na parte velha do cemitério e anda, que anda até, gente, sério, eu lembro do túmulo até hoje. Ele tava assim, já rachado, meio inclinado, mas muito antigo, de 1800 alguma coisa. Eu falei: é esse, mãe. Aí fizemos lá uma oração. No que eu fui acender as velas, mas um vento naquele cemitério, e se olhava para fora, as folhas nem mexiam. Mas lá no cemitério virou uma ventarola. Eu falei: bom, a intenção é acender. Consegui com muito custo acender essas velas, e a terceira lá eu piquei, jogamos para trás e viemos embora, não olhamos para trás. Confesso que melhorou, assim, os sintomas de dinamícia melhorou, com flor vermelha melhorou, tanto que hoje eu amo rosa vermelha, né? Não tem mais nada, graças a Deus. Tem até uma mini rosa minha aqui que eu colhi esses dias e tá durando muito. E melhorou por um tempo. Até que essa mesma amiga minha falou: olha, eu conheci um centro espírita, kardecista, quer ir? Falei: vambora. E foi aí que eu tive a introdução ao espiritismo kardecista, que eu amo de paixão, e fui conhecer essa vida espiritual que a gente ouvia falar, mas pouco se sabia. E essa é uma outra história. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. Hoje eu vim aqui contar uma história para vocês. Com certeza a maioria conhece, que é a brincadeira do copo. Eu tinha 16 anos. Eu e outras amigas da mesma faixa de idade minha sempre tivemos muita curiosidade. E eu sempre fui uma pessoa muito curiosa assim pro lado do ocultismo. Eu lembro que a gente reuniu 7 pessoas. Eu, minha irmã mais velha, a Maria, a Joyce, que eram todas irmãs, e tinha a minha irmã mais nova, que tinha 6 anos, e o meu irmão tinha 7. Eu, na época, tinha 16 e a minha irmã mais velha tinha 17, porque somos diferença de idade, 2 mais novos e 2 mais velhas, entendeu? E a gente resolveu fazer, a gente combinou com essas meninas. Eu lembro que a gente estava de férias na escola, a gente combinou
E foi um sábado. Depois do almoço, assim. E a minha mãe tem a casa que ela mora e tem a outra casa que hoje em dia mora o meu irmão. Mas na época essa casa estava fechada, todo mundo era menor, né? Tem um quarto nessa casa que lá, hoje em dia não é a mesma casa porque meu irmão reformou toda, mas na época era uma casa, tinha esse quarto. Minha mãe tinha um baú, daqueles baús antigos, que o pessoal guardava enxoval, essas coisas. Aquele baú grandão preto, ele parecia um caixão, que o pessoal guardava os enxovais dentro, né? E a minha mãe tinha aquele baú grandão, e como ela não usava mais pra nada, ela deixou naquele quarto, naquela casa fechada. Aí nós resolvemos fazer essa brincadeira. A gente pegou, cortou todas as letras do alfabeto, fizemos um círculo, botamos o copo no meio, colocamos a letra sim, a letra não, um número de 0 a 10. Colocamos uma vela branca no meio. E sentamos todos em volta daquele caixote. A janela do quarto estava fechada e a luz apagada. E eu não sei o que eu tinha. Eu não sei se eu estava com alguma coisa ruim comigo, o que era, que eu comecei com uma brincadeira idiota. Eu sei que a culpada fui eu. Eu comecei com uma brincadeira boba, né? Todo mundo sentado ali em volta. Todo mundo rezamos um Pai Nosso, com aquela vela acesa, não era luz, era vela acesa, janela fechada. Aí eu começava assim, tem alguém aí? Tem algum espírito? Vem, espírito. Brincadeira besta, assim, sabe? Que hoje eu me arrependo, né? Hoje. E a minha irmã mais nova, de 6 anos, a minha irmã olhou e falou assim, gente, olha o olho da Cristiane. A gente olhou pra Cristiane, a Cristiane tava no topo, assim, do caixote, assim, sentada. A gente olhou pra Cristiane e não via nada. E a minha irmã, gente, olha pro olho da Cristiane. E na terceira vez que a minha irmã dizia assim, gente, olha pro olho da Cristiane, que a gente olhou pra Cristiane assim, essa menina deu uma gargalhada, mas uma gargalhada, e os olhos vermelhos, assim, uma gargalhada, todo mundo saiu correndo. Quando chegou na minha vez que o que tava com ela se jogou no chão e trancou a porta do quarto. Então ele fechou a porta do quarto e eu não conseguia sair. E o medo? Essa menina rosnava pior que bicho, assim, nunca mais na minha vida eu vi uma coisa daquela. Ela babava e eu rosnava assim, e aqueles olhos esbugalhados assim pra mim, e eu fiquei acuada num canto, que a janela era fechada. Aí as irmãs dela e os meus irmãos correram chamar a minha mãe, e a minha mãe veio por fora, conseguiu abrir a janela, porque aquelas janelas de antigamente, que você fechava por fora, dava pra abrir. Minha mãe conseguiu arrancar aquilo pra fora, e a minha mãe dizia pra mim, pula a janela, e a força. Eu paralisei, eu fiquei num canto assim, que falei, sabe quando você fica paralisado no canto? Virei estátua ali, e ela olhava pra mim, ela babava, e aqueles olhos bugalhados pra mim, assim, sabe, e as irmãs dela, uma disse assim, corre chamar o pai, eles moravam bem longe da nossa casa, e a outra falou, dona Isabel, começa a rezar o credo. Quando a minha mãe começou a rezar o credo nessa janela do quarto, essa menina que tava nela ficou 2 vezes pior. O resto que sobrou ficou na beira da janela com a minha mãe rezando o credo, e uma outra disse assim, dona Isabel, joga um copo de água com sal. Aí minha mãe mandou minha irmã buscar um copo de água com sal. Aí quando a minha mãe trouxe água com sal que jogou em cima dela, foi aí que o negócio foi embora. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Nunca mais na vida eu quis saber dessa brincadeira. Foi uma experiência assim, difícil. Não é fácil não. Vocês vão falar, Cláudia, você foi culpada. Realmente fui, né? Porque quando você tem 16 anos, você acha que a vida é uma festa. Tudo é base da brincadeira. E eu tava ali sentada e eu queria, né? Você quer se amostrar pros outros que estão ali. Então eu falava, vem espírito, cadê você, espírito? Assim, sabe? Mas eu nunca imaginei que fosse vir alguma coisa ali. Eu imaginei assim, não vai mexer o copo, não vai vir ninguém. Mas o que tava ali não pegou o copo, não pegou nada, pegou ela. Todo mundo conseguiu sair. Chegou na minha vez, ele não deixou eu sair. Ela era forte, ela caiu com tudo no chão e trancou a porta, assim. E eu não conseguia sair. Ela olhava, eu encolhida num canto ali, aquilo ali olhava pra mim, aquilo ali rosnava, babava. E ela batia os braços contra a porta, assim. Foi a coisa mais horrível. Nunca tinha visto aquilo na vida e nunca mais vi, graças a Deus. Não é brincadeira. Há um tempo atrás, meu filho chegou em casa e falou assim, mãe, eu vou comprar um tabuleiro Ouija. Eu falei, aqui em casa não. Que eu não quero tabuleiro Ouija, não. Né? E da última vez me serviu de lição, né? Porque às vezes você não faz por mal, mas você na hora da brincadeira ali, você tá contente. Só que não tá só você no mundo, né? Você sabe, eu sou uma pessoa que acredita em tudo. Então naquilo que eu acredito, eu acho que em todos os cantos tem espírito bom e espírito mau. E infelizmente, naquele dia, o que estava ali não era bom. Foi muito difícil de se ver mesmo, entendeu? E a minha sorte foi que a irmã dela primeiro mandou minha mãe rezar o credo. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que compartilhou suas histórias aqui no canal.
Se vocês também quiserem compartilhar seus relatos, pessoal, na descrição do vídeo tem o link que irá direto para o WhatsApp do canal. Assim vocês poderão falar diretamente comigo. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês, amigos, que sempre está aqui, acompanhando o canal, deixando o like, compartilhando e comentando. Vocês também que estão chegando hoje aqui no canal, sejam bem-vindos. Que Deus abençoe a cada um de vocês, suas famílias e seus amigos. Muito obrigado, até o próximo vídeo.